Olá pessoas lindas, aqui é a Sheila outra vez. 2 semanas atrás eu submeti um vídeo a dizer que eu tinha intenção de falar sobre Deus e sobre motivos ou razões que as pessoas têm para acreditar ou desacreditar em Deus. Eu hoje vou fazer a minha primeira reflexão bíblica que se encontra em 2 de Crônicas, capítulo 28, versículos de 1 a 15, que é uma história interessante para mim. Eu vejo isto como um ato, de certa forma, isolado no Antigo Testamento, mas que Jesus depois enfatiza muito bem em Mateus, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, versículo 44. É raro uma situação de conquistadores reconsiderarem com piedade a posição dos seus conquistados. E é isto que vai ser tratado aqui nesta história. Eu vou falar sobre o rei Acaz e o seu povo de Judá. O rei Acaz foi o 12º rei de Judá no ano de 735 a.C. Ele começou a reinar com 20 anos em Jerusalém e o seu governo durou 16 anos. Ao longo destes 16 anos, Acaz fez muitas coisas contra o seu próprio povo e erradas aos olhos de Deus. Ele fez ídolos para adoração, queimou incenso em lugares pagãos de adoração e debaixo das árvores frondosas. Acaz mudou o propósito do altar de bronze feito no reinado do rei Salomão, dedicado a Deus para os seus próprios rituais de adivinhação. Ele sacrificou o seu filho no fogo em oferta a um falso deus, Moloque, de acordo com os hábitos e costumes que o povo rebelde tinha nessa altura. Quando eu digo povo rebelde, era um povo desobediente a Deus. Porque Acaz fez estas coisas e muitas outras, ele sofreu graves consequências. Uma dessas consequências está retratada em Isaías capítulo 7, em que o rei de Israel se aliou ao rei da Síria e juntos fizeram um acordo para derrubar Acaz. Eles queriam substituir Acaz por outro rei e conquistar o seu povo. Acaz e o seu povo, quando ficaram a saber deste plano, tiveram tanto medo que tremiam como varas verdes. Já tiveste tanto medo que tremeste como uma vara verde? Terrível. Mas Deus teve misericórdia de Acaz. Acaz não merecia isso, mas ele teve misericórdia e por isso ele mandou 2 mensagens para o Acaz, através do seu profeta Isaías. A primeira mensagem era exatamente o plano destes reis contra ele. Como é que ia decorrer este plano? Mas tinha um porém. O porém é que Deus não iria deixar que isso acontecesse. Bastava que Acaz tivesse fé firme em Deus. A segunda mensagem foi a seguinte: pede um sinal. Pede um sinal ou nas profundezas da terra ou nas alturas. Mas Acaz, incrível, decidiu que não, eu não vou pedir um sinal, eu não vou pôr Deus à prova. Mas vamos analisar isto. Quem está a dar uma mensagem? Quem está a dar esta mensagem ao rei Acaz é Isaías. Isaías era um profeta reconhecido no povo de Israel, inclusive reconhecido pelo Acaz, que era a pessoa, o mensageiro de Deus. Deus mandava mensagens para o seu povo através do seu profeta Isaías. Então, se nós virmos a atitude de Acaz, não tem nada a ver com não querer pôr Deus à prova. Ele simplesmente foi arrogante e não quis obedecer a Deus. Consequência, foi derrotado. Os sírios entraram no seu reino, invadiram e levaram o povo dele para Damasco. O exército de Israel também entrou, derrotou, fez uma matança tão terrível no reinado dele, inclusive levou 200.000 mulheres e crianças para a escravidão, mataram seu filho, mataram o seu primeiro-ministro, mataram o chefe do palácio e mataram 120.000 dos seus melhores soldados. Na verdade, Acaz tinha um escape para esta situação. Deus tinha mostrado que ele teria um escape, bastava ele crer em Deus. Mas Acaz decidiu não crer em Deus, pensando que poderia ser impune. Mas não é possível. E ele foi derrotado. Esta derrota foi para que Acaz pudesse entender as consequências da sua rejeição ou da sua rebeldia a Deus. E com isso talvez se arrependesse e voltasse para Deus. Mas a história nos mostra na Bíblia que Acaz se manteve assim, cruel, até o fim da sua vida, desobediente a Deus. Então agora os judeus já conquistados estão a ser levados para domínio no reino de Israel. Depois de uma invasão tão violenta, com extrema maldade, o exército ainda tinha intenção de escravizar este povo de uma forma terrível. Mas havia uma lei famosa e bem reconhecida, que era a lei de Moisés, dada por Deus, que dizia expressamente que o povo de Israel não poderia ser escravizado. Deus tinha uma proteção muito específica, isso foi expresso para o seu povo, sobre o povo. A proteção era para eles próprios.
alguns dos regulamentos são estes. Se um israelita se vendesse ao seu irmão, ele não poderia ser colocado na posição de escravo, ele tinha que ser colocado na posição de um diarista, por exemplo. Ele não podia ser forçado a fazer trabalho de escravo. E se um israelita se vendesse a um estrangeiro, ele poderia ser eventualmente comprado por um parente seu, ou ele teria que ser colocado em posição tal que pudesse acumular riqueza e comprar a sua liberdade eventualmente. Então Deus é misericordioso. Ele viu esta situação e decidiu intervir a favor de um povo que estava em rebeldia, ok? Que era desobediente a ele. No caminho, portanto, havia uma cidade de Samaria onde existia um profeta chamado Oded, e Deus escolheu esse profeta para mandar uma mensagem específica para o exército de Israel. Oded tinha que dizer o seguinte: retornem esse povo à cidade de onde eles vêm, porque a ira de Deus está sobre vocês. De facto, a ira de Deus poderia estar sobre eles, porque eles estavam a ser desobedientes à lei de Deus, que eles próprios conheciam. E tanto reconheceram isso, que 4 homens das autoridades desse exército, desse povo, portanto, que conquistou, se levantaram, reconheceram a lei e disseram ainda mais, que não iriam aceitar que aqueles cativos ficassem ali, com medo da ira de Deus, com medo do castigo de Deus. E o que o exército faz? Incrivelmente, eles largam o povo ali e largam os seus despojos ali, que eles tinham saqueado de Jerusalém. Estas autoridades pegaram naqueles despojos, tiraram roupas e tiraram sandálias e vestiram e calçaram aquele povo. Não só isso, mas trataram dos seus ferimentos, deram de beber, deram de comer, e aqueles que estavam fracos demais para poder voltar e andar, eles puseram em cima de jumentos e acompanharam-nos até a sua cidade. Então, na verdade, é este ato que eu vejo que é isolado aqui no Antigo Testamento, que há uma misericórdia, uma piedade perante este povo de Judá. E os meus pensamentos também são estes que eu queria partilhar convosco. Não vamos esquecer que estamos a falar sobre a segunda de Crônicas, capítulo 28, versículos de 1 a 15. É que Deus comanda a obediência para o nosso próprio bem. Deus revela a sua vontade para nós, mas Ele também nos concede o livre-arbítrio. Ele nos diz, inclusive, o que poderá acontecer se nós resolvermos ser obedientes ou desobedientes a Ele. Neste caso, nós encontramos uma história muito clara que Acaz resolveu ser desobediente e sofreu consequências. Num outro contexto de responsabilização, nós podemos analisar que as leis atuantes nesta natureza são todas feitas por Deus e elas estão prontas para atuar da mesma maneira para todas as pessoas. Cabe a nós ter um comportamento de forma a sermos favorecidos ou desfavorecidos por essa lei. Mas elas estão lá e bastando um estímulo, que é a nossa ação, que vem das nossas emoções, que vem dos nossos pensamentos, para resultar em desgraça ou bênção para nós. Tudo isto é subjacente ao nosso domínio próprio. Estas emoções, estes sentimentos, as decisões estão debaixo do nosso próprio domínio. Cabe a nós decidir se agimos corretamente ou incorretamente. Para toda ação há uma reação. Nós temos controle absoluto sobre as nossas ações, mas não temos controle sobre a consequência das nossas ações. Por isso é que Deus, Ele intervém a nosso favor. Ele dá-nos as várias opções e também adverte-nos do que pode acontecer caso a gente decida o bem ou o mal. E a própria história bíblica, nós vemos que no povo, os profetas, os reis, eles sabiam, reconheciam que o castigo que eles estavam a passar estava diretamente ligado à desobediência deles a Deus. E outro aspecto é que muitos defendem que Deus é sanguinário e é manipulador. Esta passagem, propositadamente em Crônicas, vem mostrar que Deus intervém a nosso favor. Ele ajuda-nos, porque é a sua vontade. E segundo, Ele também responde às nossas orações, mas com isso Ele não interfere no nosso livre-arbítrio, mas sim Ele fala ao coração de pessoas que estão predispostas a fazer o bem, para que outros sejam resgatados de situações trágicas, como por exemplo esta situação. Por isso, não nos cabe exatamente a nós julgar o seu método de atuação, mas sim tentar entender o contexto da sua intervenção e sermos gratos com isso. Deus tem amor incondicional
por nós. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou de tal maneira o mundo, crentes e descrentes. O povo de Judá vinha pecando através de atos consecutivos de adoração a ídolos, e o povo de Israel também. Ambos pecavam de livre vontade, a saber que estavam em rebeldia para com Deus. Mas Deus decidiu intervir na mesma e salvar o povo de Judá da escravidão. Por isso, Deus usa inclusive pessoas que nós menos esperamos para nos salvarem, para nos ajudarem, de formas que nós não imaginamos. Neste caso, foram 4 autoridades da oposição que resolveram ajudar o povo. E não só isso, eles fizeram mais do que a lei propunha. Eles cuidaram dos ferimentos, eles deram de comer, de beber, e eles acompanharam-nos com alguma dignidade outra vez para a sua cidade. Então eu gosto deste Deus, eu vou continuar a falar e a ler sobre Deus. Eu gostaria de ouvir a vossa opinião. Subscrevam no canal, eu aguardo a vossa mensagem e eu lanço outro vídeo na próxima semana. Sejam abençoados.